Olá, está no ar mais um TVR Sport e como eu sempre digo aqui e afirmo, feito com muito carinho para você. Em clima de Copa do Mundo, futebol, seleções grandes indo embora e as seleções contidas como zebra ficando, estamos aqui recebendo a presença do jogador de futebol, jogou 8 anos no São Paulo, jogou no Azerbaijão, no Novo Hamburgo. Estamos aqui recebendo no TVR Sport o Bruno Silva. Olá Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao TVR Sport. Olá Bolinho. Vim aqui no programa falar um pouco da minha trajetória, né? Queria agradecer a oportunidade desde já a você e a todo mundo do TVR aí. É isso aí. O Bruno, como que começou a sua carreira? Você tem 26 anos de idade, o Bruno tem 26 anos de idade e já tem um histórico fantástico, né? Quando que você engrenou no mundo do futebol? Como que você começou e como que você foi parar no São Paulo? Eu comecei no Atlético Sorocaba, eu tinha 10 anos na época. Aí com 12 anos eu fui para o Vitória da Bahia, mas tive uma passagem muito rápida de 5 meses. Aí dos 12 anos vim para São Paulo. Aí do São Paulo eu fiquei 8 anos no São Paulo. Aí fui para o Azerbaijão em 2010. Aí fiquei 2 anos e meio no Azerbaijão, em 2013 que eu retornei para o Brasil. Tá, então você começou com 10 anos no Atlético Sorocaba, a gente sempre fala, por isso nós batemos, frisamos aqui, o nosso comentarista, o professor Luizinho Costa, frisa sempre a importância das categorias de base, vamos falar disso também no terceiro tempo aqui do TVR Sport, a importância das categorias de base. Então você começou na categoria de base do Atlético Sorocaba? Comecei na base do Atlético. Na base do Atlético Sorocaba, e daí foi da base do Atlético, ficou quanto tempo? Sim, no Atlético eu fiquei dos 10 aos 12, né? Aí dos 12, no comecinho do ano eu fui pro Vitória da Bahia, e no meio do ano eu vim pro São Paulo, com 12 anos mesmo. Aí do São Paulo eu fiquei até 2010. Com 12 anos você já foi pro Vitória e foi também para as categorias de base do Vitória. Sim, e daí você veio pro São Paulo, já veio para categorias de base do São Paulo? Do São Paulo, Aí foi que eu permaneci, minha base inteira foi no São Paulo, né? E você ficou no São Paulo por 8 anos? 8 anos. Tá. Chegou a jogar no profissional? Joguei 2008 inteiro, fui campeão brasileiro com São Paulo. Aí joguei 2008 inteiro no São Paulo. Nós podemos ver, nós temos fotos, imagens aí, você ao lado do Rogério Ceni, né? Sim. Você tem uma semelhança com o Luiz Fabiano, né? É até bom a gente frisar, porque o pessoal vendo aí do lado do Rogério Ceni vai falar, pô, é o Luiz Fabiano, é fabuloso. Não, mas é o Luiz Fabiano de Sorocaba, né? O Bruno Silva aí, nessas imagens, é o Bruno Silva que está, sim, né? É o Bruno Silva. Então você ficou daí por 8 anos, foi campeão brasileiro pelo São Paulo? Campeão brasileiro, até inclusive ia trazer a medalha, só que não deu para trazer, esqueci a medalha em casa. Eu ia trazer para mostrar. Fantástico isso. Muita experiência você adquiriu no São Paulo, Bruno. Como que é jogar num time como o São Paulo, com a estrutura do São Paulo, com jogadores de nome, como o próprio Rogério Ceni, e ser principalmente campeão brasileiro do lado de um time como esse? Eu adquiri muita experiência, né? Agradeço muito a Deus por eu ter conquistado o título com o São Paulo. Naquele ano estava muito difícil para a gente conquistar o título, né? Porque o Grêmio estava com 11, 12 pontos na frente, a gente conseguiu, com muita força de vontade, o grupo se uniu com o Hernanes, todo dia chegava no vestiário e falava bom dia, campeões brasileiros, e insistindo naquela palavra, e ele com muita fé, né, que ele é evangélico também. Então ali o grupo assemelhou muito bem aquilo ali, e graças a Deus conseguimos o título brasileiro. O hexacampeão, né? E você era o mais novo da equipe ou tinha outras pessoas que tinham subido da base para esse time aí que foi campeão? Não, tinha pessoas mais novas. O Wellington, até inclusive, que hoje está no Internacional, estava no elenco. O Breno, né, que também estava no elenco. O Aislan, que hoje está no Rio de Janeiro. O Alex Kazuma, todas essas molecadas eram da minha idade ou um pouco mais novo ainda. Tá, e todo mundo tinha subido e vocês foram conquistar o título com essa rapaziada toda da base, contando sempre com apoio moral, com apoio, com incentivo, com a transferência de experiência, né? Com a transferência de experiência, com o carinho dos mais velhos, como o Hernanes, como o Rogério Ceni e tudo. Como é o Rogério capitão orientando essa rapaziada? Vindo do Rogério é tudo sempre muito bom, né? Tudo que ele procurava falar, até mesmo antes do jogo, antes do treino, ele sempre reunia a molecada para dar força, para dar incentivo, porque quando a gente tá subindo pro profissional, às vezes tem muito moleque que sobe pra cabeça, né? Aí já começa a querer sair pra noite, querer fazer essas badernas aí, mas o Rogério sempre auxiliando a gente, sempre dando essa força de vontade, procurando passar a humildade dele pra gente, né? Que ele é muito humilde,
nem tem nem comentário para falar do Rogério, né? A pessoa que ele é, o homem que ele é, o caráter que ele tem. É verdade. Então, tipo assim, nessa questão do São Paulo, você falou um fato importante. O rapaz, o menino, ele vem na categoria de base, ele sobe ali, ele já se empolga, né? Daí quando ele vai para um time grande como São Paulo, para categorias de base ainda do São Paulo, e ele tem a oportunidade de subir para o profissional, né? Além de comprar o correntão de ouro, né? Além de já pensar nos bons carros, comprar uma cuíca, um cavaquinho para poder ir para o fundo do ônibus, ele se deslumbra com a noitada, com mulheres, com tudo isso. Então isso tem que ter um equilíbrio. Qual a mensagem que você tem para passar, Bruno, para essa molecada da base de hoje? A mensagem que eu tenho é para ter muita humildade, né? Muita humildade. Eu me apeguei com Deus um pouco mais tarde, mas aqueles que tiverem a oportunidade de se apegar com Deus também, porque Ele que é maravilhoso nas nossas vidas, se apegar com Deus nesse início aí, eu acho muito importante isso aí. Procurar ter uma família, já que a família também é muito importante nessa parte, que dá um apoio pro atleta, né? Então, a mensagem que eu deixo é para o pessoal que está subindo aí para o profissional ter muita humildade e muita fé em Deus que vai dar tudo certo. Legal, Bruno, bela mensagem. Nós vamos sair para o intervalo, Bruno, é coisa rápida. E voltamos já para falar da sua carreira internacional e falar um pouco de família. Espero que você esteja gostando. Vamos sair para o breve intervalo, voltamos já. Continue com a gente. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Há 18 anos, a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniformes social personalizados. Além de estamparia de brindes, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cometre, 32. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Estamos de volta agora no segundo tempo do seu TVR Esporte. Para você que chegou agora, estamos aqui recebendo a presença do jogador de futebol aqui, o Bruno Silva, jogou no São Paulo, no Azerbaijão, no Novo Hamburgo. Começou nas categorias de base do Atlético Sorocaba e está contando um pouco mais da sua trajetória aqui de atleta. Bruno, você saiu de São Paulo e foi direto para o Azerbaijão, né? O São Paulo te emprestou, você foi ainda como jogador do São Paulo, foi emprestado. Como que foi isso? Depois nós conversávamos, né? Até o Bruno esteve comigo lá também na Rádio Cacique, até contando um pouco de sua história. Como que foi essa sua trajetória, Bruno? Conte um pouco para o nosso telespectador como que funciona essa situação de ser transferido para um time fora do país. A minha trajetória do São Paulo para o Azerbaijão foi... O São Paulo ia emprestar 2 jogadores para o time do Gabala. Aí meu contrato faltava 8 meses para acabar no São Paulo. Aí eles vieram, o diretor, o Geraldo me procurou, perguntou se eu havia interesse em eu ir para o Azerbaijão, para ficar 30 dias lá, para ver se eu me adaptava e tal. Aí eu decidi ir para lá. Aí chegou lá, em 3 semanas os caras se interessaram muito pelo meu futebol
Graças a Deus eles queriam fechar um contrato comigo e na época eu não tinha empresário. Aí o São Paulo que definiu tudo, né? Eles compraram meu passe de São Paulo e eu fui transferido para lá com um contrato de 3 anos com o Gabala. 3 anos com o Gabala. Qual a estrutura do Gabala, né, no Azerbaijão? Que posição ocupa? O futebol, eu vi que tem, nós vimos nas imagens, né, pelas fotos e tal, a torcida é fiel lá, né? O futebol lá realmente parece ser uma das paixões também. Qual é o idioma? Qual é essa estrutura que o clube oferece? Sim, a estrutura no primeiro ano que eu fui para lá não tinha tanta estrutura, já tinha uma academia para fazer, uma academia boa para fazer, mas no primeiro ano tinha o campo só sintético, mas o projeto que eles estavam fazendo era muito interessante. Aí no segundo ano já tinha 4 campos tapete para treinar, muito boa estrutura, de melhorar a academia, ônibus com o logo do time, as viagens, os hotéis, tudo melhor, tudo 5 estrelas. Então, e a torcida lá é muito fanática, o povo lá gosta muito de futebol, acho que é o esporte número 1 lá, é o futebol. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Muito boa. E o time estruturado mesmo, Bruno, até porque você vinha de uma estrutura. Você começou as categorias de base do Atlético, o Atlético ainda não tinha, nessa sua época, a estrutura que tem hoje. Hoje está muito melhor, no entanto que está aí até a delegação da Argélia. A Argélia é fantástica, vamos falar um pouco aqui para o professor Luizinho da Argélia, né, que foi para oitavas de final. O que acontece? E depois você foi pro São Paulo. São Paulo também, ali o CT de Cotia, um centro de treinamento fantástico, toda uma estrutura fantástica. Então, claro que você poderia analisar isso, né? E pôde analisar de forma positiva lá no Gabala. Sim. O time levou a sua família, Bruno? Você falou de família, a família é importante estar perto do atleta nesse momento. Como que foi? Levou a sua família esteve lá com você? Sim, minha família esteve comigo. No primeiro, já logo no contrato, eles sentaram comigo para fechar o contrato. Já ofereceram cada temporada, porque lá começava a temporada em janeiro, aí parava em maio, aí depois voltava em julho mais ou menos e parava em dezembro. Então todas essas folgas eu vinha para o Brasil, levava minha família, eles ficavam comigo. Aí 2 vezes por ano a gente vinha para o Brasil, né? E eles ficavam esse período comigo lá, né? Então tá. Quais os campeonatos importantes que você participou lá, Bruno, que você disputou? Lá eu disputei a Liga, que é de primeira divisão lá no Azerbaijão, e a Copa que tem lá. Infelizmente a gente não conseguiu a vaga para a UEFA lá, né? Agora, inclusive, o time conseguiu a vaga para a UEFA e o ano que vem vai disputar. Tá, o telespectador quer saber, Bruno, você ganhava em dólar, qual é a moeda que você recebia lá? Eu recebia, tinha jogador que recebia em euro, mas eu recebia em dólar lá. Bons salários, né? Muito bom. Muito bom. Tá, e como foi você deixar o clube, Bruno? Acabou o seu contrato com o Azerbaijão, com o Gabala? Acabou o seu contrato? Não, lá não chegou a acabar, faltava 5 meses para acabar meu contrato. Aí chegou na virada do ano, o treinador que eu estava jogando, mas o treinador optou por trazer jogadores dele, aí eu tive que sair do clube, né? Aí foi que eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil. Você voltou daí para o Brasil Eu vim para o Atlético de Ibirama. E depois Isso. Foi pro Novo Hamburgo? Depois fui pro Novo Hamburgo, fiquei 8 meses no Novo Hamburgo e agora no finalzinho eu vim pro Marcílio Dias, fiquei 1 mês e meio no Marcílio Dias. Tá, agora você parece que está vendo, tem propostas aí, parece que está sendo sondado por alguns clubes da região, tem a questão do Capivariano, até do Ituano, né? É isso, você tá aberto a negociações, Bruno, agora? Ou você pretende voltar para o Azerbaijão? Sim, não, tenho passe livre, não tenho empresário, nada, mas tá vendo essa sondagem do Capivariano, tem algumas coisas do Ituano. Mas eu tô com passe livre ainda, espero fechar alguma coisa dentro desses dias aí. Tranquilo. Bruno, com a sua experiência internacional, como que você tem visto, agora para poder fazer um gancho, como que você tem visto a Copa do Mundo? Os países de tradição, os países de nome, campeões mundiais, voltando mais cedo para casa. Como que você explica isso? E países como a Costa Rica, né, sem muita tradição, e outros tantos ficando, né, para as oitavas de final? Eu acho que o futebol hoje no mundo todo está muito nivelado, né? Hoje em dia você não pode falar que tem um time pequeno, esse time aí já dá como vencido já. Então acho que esses clubes grandes vieram, sei lá, muito de salto alto e tal, como a Espanha, que não classificou, a Inglaterra, que não classificou, e a Costa Rica, que tá fazendo bem, a Bélgica ganhou os 3 jogos. Então hoje em dia acho que o futebol está muito nivelado, né? E eu acho que está favorável ao Brasil também, né? Esses times indo embora, o Brasil... Acho que espero que chegue na final lá e seja campeão. Esperamos que o Brasil não seja vítima também desses times, né? Sim, como foram as outras seleções, né? Você veio do Azerbaijão em 2013,
2013 eu vim do 2013. Então você chegou a viver esse clima de Copa do Mundo lá, né? Esse clima das Copas das Confederações, esse clima de seleções. Como que você sentiu isso no Azerbaijão? Sim, foi muito legal que quando eu estava lá no Azerbaijão, inclusive a seleção do Azerbaijão estava na eliminatórias, né? Tava na chave de Portugal e tudo. É legal a ansiedade com os caras que tinha jogador do meu time, que era da seleção do Azerbaijão, a vontade deles vir para o Brasil, né? Conhecer o Brasil, disputar uma Copa do Mundo, que é um sonho para qualquer jogador. Então era muito legal essa convivência que eu tive com eles na eliminatórias, tudo isso aí que eu passei lá. Então no fim, nas eliminatórias eles não passaram e Portugal veio. De repente, se o Azerbaijão tivesse vindo, talvez, assim como a Argélia, como outros times, como a Bósnia, talvez tivesse feito um pouco mais bonito que Portugal. Sim, a seleção lá é muito desempenhada, né? Muito desempenhada. Eu acho que poderia ter feito um pouco melhor que Portugal. Tá certo. Bruno, quero agradecer a sua presença, TVR Sport agradece a sua presença, desejar aí boa sorte, parabéns pela sua carreira, né, com 26 anos de idade, com uma carreira já internacional, e quero desejar boa sorte, né, nesse seu novo trabalho aqui no Brasil, que esses clubes aí que estão lhe sondando, que você possa fazer uma boa negociação. E a sua esposa joga futebol também, né, Bruno? Sim, minha esposa joga futebol, inclusive ela vai ter a final agora sábado em Araçoiaba, espero que ela seja campeã lá. Ela joga, a Ariane, esposa do Bruno, joga futsal pela seleção de Sorocaba, que o técnico é o Maciel. Um abraço ao Maciel, um abraço à Ariane, um abraço, não sei se a Gisele ainda está no time, um abraço à Gisele. O técnico Maciel, você já viu aqui no TVR Sport, se você não viu, você pode ver lá no TVR Sport, no facebook.com/TVR Sport, você pode assistir a entrevista com o técnico Maciel aqui da seleção feminina de futsal. Então é uma família de boleiro, Bruno. Sim, é uma família de boleiro. Meu filho também gosta muito de bola, espero que ele siga essa trajetória do pai e da mãe aí. Bom, Bruno, então obrigado por tê-lo aqui no TVR Sport e boa sorte para você. Eu que agradeço a oportunidade, Bolinho. Muito obrigado. É isso aí. Bom, você assistiu aqui o primeiro tempo, o segundo tempo TVR Sport, um bate-bola gostoso, um bate-brazuca, como a gente diz aqui, gostoso, com o Bruno Silva, que jogou começou nas categorias de base do Atlético Sorocaba, jogou no São Paulo, no Azerbaijão, jogou no Novo Hamburgo e tá aí agora aqui no Brasil para talvez trazer muitas alegrias pra gente aí, para você que gosta do bom futebol. Bom, vamos sair para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o terceiro tempo já com o nosso comentarista, professor Luizinho. Vamos ver o que ele tem para falar aí do Soares, da mordida do Soares, da dentadura nova do Soares, da punição do Soares. Vamos ver, o Luizinho tá com novidades. Não saia daí que voltamos já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosália. Coral Rende Muito é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito, o original. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta, o terceiro tempo aqui do seu TVR Sport e agora já em campo para o nosso bate-brazuca, Luizinho Costa. Olá, Luizinho. Tudo bem, Bolinho? É isso aí, Luizinho. Luizinho Costa, me fale o que é isso. Inclusive, o que aconteceu com o Soares, né? O Anthony Hopkins está preocupado, porque o Anthony Hopkins, que é aquele ator de Hollywood que protagonizou Hannibal, né? O Silêncio dos Inocentes, está preocupado porque já tem um cara querendo pegar o lugar dele. Essa mordida aí, vale mordida, Luizinho? Eu queria saber como é que o elenco da seleção uruguaia reagiu, porque até agora tudo bem, quero ver depois que vier a derrota contra a Colômbia, se essa derrota vier a acontecer.
Porque o cara é inconsequente. Com 800 mil câmeras espalhadas por todo o estado, o cara vai fazer uma coisa dessa. Agora, então todo mundo fala, mas uma punição severa, não era para tanto. Era sim, teria que ser mais. Porque se tivessem punido esse senhor já na Holanda, quando ele mordeu pela primeira vez o jogador do PSV, e tivesse aplicado uma punição como essa mesmo, ele não ia incutir no erro novamente, porque depois da Holanda eram 4 jogos, aí ele veio morder o braço do Ivanovic do Chelsea o ano retrasado, aí lhe deram mais 7 jogos. Olha, pra mim, a punição foi muito branda, tinha que ser mais. Você acha que ele cria jeito, Luizinho? Porque é recorrente. Tinha até balcão de apostas, tinha até apostas casadas de que ele morderia alguém. E parece que foi um norueguês que ganhou uma grana legal, porque ele apostou que ele ia morder. Agora, esse cara deve ter algum problema. Agora, gostei do Gija, hein? O que fez o gol contra o Brasil em 1950. Ele falou que esse cara tá louco, tem que ver o que tem que fazer. Isso aí não é atitude de uma pessoa normal. Uma entrada de carrinho, uma dividida forte, isso é coisa do futebol. Já estão querendo igualar o carrinho, uma entrada por trás, a mordida não. Isso aí acontecia nos anos 50, 60, 70, que o Luis Soares, ele prejudicou a seleção uruguaia, porque é um belíssimo goleador. Jogador não, goleador. Tem um jogador, é um cara que sabe fazer gol. Não vem falar que é habilidoso, não é nada disso, ele é um grande goleador. Agora, ele prejudicou a seleção do seu país. E os jogadores, como é que quando perder para a Colômbia, como é que vão reagir? Que atitude, aí sim vão falar que a atitude dele foi negativa. Foi completamente negativa. E os jogadores, Luizinho, os torcedores, até o presidente, né, uruguaio se manifestou eu achei que de forma negativa, falando que o Soares não estudou para ser diplomata, por isso morde. Não precisa ser diplomata para saber, em sã consciência, uma pessoa boa educada, de boa índole, que não se deve sair distribuindo mordidas por aí. Agora, não precisa ser diplomata, como disse o presidente. Bolinho, o negócio é o seguinte, Bolinho, a escolha é livre. As consequências, você as carrega para a vida toda. É como eu... Exatamente, Luizinho. A escolha é livre. Você quer morder, morde. Mas agora você vai ser punido. Por exemplo, você está no seu carro, você pode andar só 60 km. Você pode andar 80, 120? Pode. Você está escolhendo, mas você vai receber uma multa depois. Você quer andar 120? Pode. Mas você vai ser multado depois. Então a escolha é tua. As consequências você as carrega para a vida toda. Tem um escritor que eu gosto muito, Baltasar Gracián, que é um escritor espanhol. A Espanha está por baixo, mas Baltasar é um grande escritor espanhol, que diz assim que o amor colore, Luizinho, né? Na hora que o amor colore, então todo mundo fica às cegas. A torcida cega, né, pela paixão dos gols, como você disse que é um grande goleador, do Soares, está argumentando, sai em defesa do Soares, sai em defesa dizendo que isso já é uma manobra para o Brasil não encarar o Uruguai nas finais. E se fosse o inverso, o Neymar tivesse mordido o Luis Soares, como é que ele ia reagir? As câmeras estão aí, meu Deus do céu. Não dá para você fazer nada mais. Uma cotoveladinha, sabe, um pisão. Não dá mais. Não adianta querer se passar de esperto, de malandro. Não tem mais espaço para isso. Tá todo mundo vendo. É brincadeira. Bom, vamos deixar o Soares essa atitude antidesportiva, imatura, inconsequente, irresponsável, né, de lado, e vamos falar de coisas boas, coisas bonitas do futebol. Vamos falar do Chile. Vamos falar do exemplo do Chile em trazer, Luizinho, um outro time, né, uma outra delegação para poder treinar com eles. Como que é isso, Luizinho? Qual que é a importância disso? Nós que batemos sempre nessa tecla. Isso aí é andar na frente. Se a seleção brasileira tivesse levado em 2010 o Neymar e o Ganso, não para jogar, que nem fosse para jogar, ele estaria absorvendo melhor essa pressão que estão tirando em cima do menino Neymar. Porque infelizmente é ele que vai ter que responder por tudo, porque toda a responsabilidade está em cima dele. Agora, se ele tivesse já ido em 2010, ele estaria muito mais calejado. O Chile sai na frente, trouxe uma seleção sub-20 para já viver o ambiente de um mundial. E já no jogo contra o Brasil, um volante, um jogador do meio campo, o Rodrigues, se não me falha a memória, ele é sub-20. Ele esteve na Copa em 2010, ele fazia parte do elenco. E o Chile está na frente, está aí a seleção sub-20 se preparando. Em 2018, muitos desses da sub-20
vão estar presentes na seleção principal. Olho. E eles fizeram, Luizinho, eles trouxeram já em 2010, né? Em 2010 eles já levaram, né? Já levaram a seleção sub-20 e embora tenham sido eliminados, né? Pelo Brasil, eles insistiram e trouxeram de novo, ou seja, realmente acreditando que isso dá certo, realmente gera frutos, como você acabou de citar, que gera frutos, porque temos jogadores aí na seleção chilena que fizeram parte lá quando eles daquela seleção sub-20 que acompanhou a seleção principal na Copa do Mundo passada em 2010. Agora, porque o Brasil com aquela estrutura toda, ao invés de estar se gladiando ali, reserva e principal, jogador titular, traz o sub-20, bota a correria e vai para os meninos, bota a pressão, marca em cima, porque o Chile vai marcar isso. O meu temor é que o Chile saia com 2 caras em cima do Neymar. Que isso pode acontecer. Agora, que a pressão vai existir? Vai. E como você sai de uma pressão? Usando os lados do campo. Como você sai de uma pressão? Tocando rápido a bola, invertendo o jogo. Agora, será que o Filipão trabalhou isso? Porque, sinceramente, para mim, eu falo abertamente, para mim o Filipão é muito ultrapassado. Luizinho, essa questão de mudança, essas mudanças que tem sinalizado, que o Filipão tem sinalizado, como entrando, né, o Fernandinho, a pedido da torcida, embora dizem que ele não atende a clamor, né, ele apela mais para as mandigas dele, vestindo o casaco que ele vestiu no primeiro jogo e tal, mas você acha que essas mudanças, o Fernandinho, colocando, no caso, o Ramires no lugar do Hulk, mas insistindo com o Fred, até porque tá treinando pênalti, o fato dele começar a treinar pênalti, tem que treinar pênalti, mas essas mudanças e essa atitude do Filipão, o que você me diz disso? Olha, eu gostaria que ele permanecesse com o time que terminou o jogo contra a seleção de Camarões, só com a ausência tirando o Fred e colocando o Neymar. Esse é o meu pensamento. Como terminou? Você vai povoar bem o meio campo, vai marcar muito e vai sair com rapidez, com velocidade. E o Neymar flutuando lá na frente, não como um 9, buscando a bola para os lados do campo. E olho, é importante que o Neymar não venha para dentro do nosso campo buscar a bola. Porque o Neymar ele tem muita confiança que ele vai sair, que ele vai receber uma pressão de 2, 3 jogadores aí. E se perder essa bola dentro do campo da seleção brasileira, o risco de tomar um gol é de 99%. Então, já ele flutuando lá na frente, ele vai levar 2, 3 caras com ele, e quando ele pegar de frente, ele está mais próximo do gol. Então a saída, quer dizer, não o Neymar voltar. Eu colocaria para jogar flutuando dentro do campo adversário. E se divertindo, porque ele tem habilidade para isso. Professor Luizinho, um comentário rápido aqui. Vamos falar, Portugal não deu mesmo para Portugal. Cristiano Ronaldo fez um gol, mas não fez o que devia ter feito. O que acontece com essa, como dizem, entre aspas, essa maldição, né, portuguesa? Não, eu quando vi Portugal e Suécia jogando a eliminatória, para ver quem vinha para o Brasil, olha, eu na hora perguntei, o que essas duas seleções estão pensando? Vou vir passear só, porque é 2 times ruins, 2 times muito ruins. Parabéns à Argélia. Parabéns à Argélia que se comportou legal, conseguiu a vaga, coisa que nunca havia conseguido antes. Agora, Portugal veio passear, seleçãozinha fraca. A Argélia que vem apresentando bons resultados, que está aqui na cidade de Sorocaba. Vamos falar mais da Argélia no próximo programa. Bom, ficamos por aqui, encerramos o 3º tempo. Professor Luizinho, um abraço mais uma vez. Até a próxima. E chegamos ao fim de mais um TVR Esporte. Espero que você tenha gostado. Vamos falar um pouco mais de Argélia no próximo programa. Até lá!